Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que vão nos escutar agora nesse momento e para aqueles que vão nos ver depois aqui no meu perfil do Instagram, e esse vídeo também vai lá para o YouTube, porque algumas pessoas preferem ver por lá também. Meu nome é Rodolfo Braga, sou professor de filosofia, debate e oratória e estou aqui varrendo a história da filosofia desde abril. Todos os dias tem live, hoje está começando um pouquinho mais tarde, agora aproximadamente 1h09 da manhã, tá tarde já, mas estamos começando, estamos fazendo aí no final, no final desse dia aí, hoje é já sábado, na verdade, 14 de agosto. Todos os dias, você pode procurar no perfil, todos os dias tem conteúdo novo lá, com exceção de sábado e domingo, quer dizer, dessa vez está tendo sábado, né? Mas tem sempre conteúdo novo para vocês assistirem sobre a história da filosofia. E nós terminamos na última aula, nós falamos sobre o epicurismo, terminamos falando ali sobre o epicurismo, a ética epicurista, e hoje nós vamos entrar numa outra corrente dentro do helenismo. Então nós já falamos lá do cinismo, falamos do epicurismo e agora nós vamos falar do estoicismo. Estoicismo. Então nós vamos entrar nessa terceira corrente aí do helenismo e vejam bem, nós vimos já algumas características gerais do helenismo lá atrás e vocês vão ver que essas características vão ser cada vez mais reforçadas aqui no estoicismo, mas lá quando nós falarmos da ética estoica, enfim. Tá? Isso aí deve ser, hoje eu pretendo fazer umas 3 aulas só sobre o estoicismo, né? Essa é a primeira, a próxima nós vamos falar sobre, essa primeira nós vamos falar sobre a física, a segunda nós vamos falar sobre, vamos falar sobre a lógica, desculpa, nessa primeira, a física na segunda e a ética na terceira, tá bom? Eu ia fazer críticas ao epicurismo, você falou, mas e as críticas ao epicurismo que você prometeu? Eu pensei melhor, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou deixar essas críticas lá para o final, porque de repente eu dou um curso específico sobre os problemas de algumas escolas filosóficas mais lá na frente. Porque eu pensei o seguinte, já estou fazendo a história da filosofia, depois eu apresento as críticas, eu acho que é mais interessante assim. Se bem que assim, nós vamos apresentando críticas no decorrer da história da filosofia das próprias escolas, mas assim, críticas mais profundas, como eu estava pretendendo fazer, eu vou deixar mais para frente realmente, tá bom? Então o negócio é o seguinte, o que é o estoicismo, né? O estoicismo é uma filosofia fundada ali no final do século III antes de Cristo, do século IV, desculpa, antes de Cristo, né? Ali, vocês vejam, no período um pouquinho ali depois do Aristóteles, né? Finalzinho do século IV antes de Cristo, ali 300 e pouquinho, vocês vejam, o Jardim de Epicuro é fundado em 307, né? E o estoicismo, né, nós vamos ver, a Estoa, ela é fundada pouquinho depois ainda, ou seja, 302 ali, 301, não é que ela é fundada, nós vamos ver, ela se inicia, seria mais correto falar, porque não tem um marco assim, começou hoje. Claro, o epicurismo também não tem um marco, começou hoje, mas é porque a atitude do fundador é diferente, né, do fundador do estoicismo. E quem é o fundador do estoicismo? O fundador do estoicismo é um sujeito chamado Zenão, que nasceu em Chipre, né, na ilha de Chipre, numa cidade chamada Cício, né, ou Sítio, né? O Zenão de Cício, então ele vai para Atenas, né? E como vocês sabem, o Zenão, ele não pode ter, vamos dizer, imóvel, né, na cidade de Atenas, porque só era permitido ter imóvel assim, dentro da cidade de Atenas, ter uma habitação concreta dentro da cidade de Atenas, quem fosse cidadão ateniense. Veja, o caso do Epicuro que nós mencionamos, né? Nós falamos lá do Epicuro e falamos isso. Epicuro também não podia, porque Epicuro era de Samos. Então ele teve que fazer o quê? Teve que nos arredores de Atenas, ir lá numa espécie de horto, criar a sua escola filosófica. Por isso que os epicuristas são chamados de filósofos do jardim. Nós mencionamos isso. Aqui no caso do estoicismo, o Zenão também não podia ter imóvel na cidade de Atenas. Então o que ele se viu obrigado a fazer? Ele se viu obrigado a ensinar filosofia num determinado lugar da cidade. E que lugar foi esse? Foi lá o pórtico da entrada da cidade. Porque os pórticos antigos, vamos dizer assim, os portões da entrada da cidade, como aqui, por exemplo, aqui onde eu moro em Petrópolis, você tem 2 entradas principais aqui para quem vem do Rio, vamos dizer, para entrar em Petrópolis propriamente dita.
Você tem a entrada pelo bairro do Quitandinha e a entrada pelo bairro do Bingen. Nessas duas entradas você tem portões, esses pórticos de entrada. E nesses pórticos grandes de entrada, você, vamos dizer, como se você tivesse um teto ali. Então o Zenão, né, e detalhe, não confunda o Zenão aqui, Zenão de Cício, com o Zenão discípulo de Parmênides, lá de Eleia, não confunda um Zenão com o outro. O Zenão aqui, ele então não vai ter imóvel, o que ele vai fazer? Vai ensinar a filosofia dele ali debaixo do pórtico. Por isso esses filósofos são chamados filósofos do pórtico. Na verdade, eles em português não calha bem você chamar filósofos do pórtico, porque eles não ficaram conhecidos né, como filósofos assim, do pórtico, essa palavra literalmente na língua portuguesa, mas eles ficaram conhecidos pela palavra grega, né? Melhor colocando, se falar, mas você falou filósofo, que eles ficaram conhecidos como filósofos do pórtico e agora não são filósofos do pórtico? Como assim, Rodolfo? Não, deixa eu colocar de uma maneira mais técnica aqui. Eles ficaram conhecidos como filósofos do pórtico por conta do lugar onde eles moravam. Mas como se diz isso em grego? A palavra pórtico em grego é a palavra stoa, né? Stoa. Então, esses filósofos ficaram conhecidos então como estoicos, tá? Então eles desenvolveram essa filosofia então que nós vamos chamar de estoicismo, tá? Indicando então que são filósofos lá do pórtico, da Estoa, tá? E veja bem, o Zenão, ele vai dizer assim, ele vai propor um materialismo do mesmo modo que o Epicuro. Vejam que o Epicuro já vinha propondo uma espécie de materialismo por meio de um atomismo, como nós vimos, e o Zenão ele vai negar o atomismo epicurista, mas vai meio que concordar com a atitude materialista de Epicuro. E notem, essa espécie de materialismo já havia lá na filosofia dos cínicos. Não que os cínicos tivessem uma física, eles não tinham uma física, eles não propuseram uma física propriamente dita como nós vimos, mas a vida, como falei, atomizada do próprio indivíduo ali, a atitude do indivíduo nega qualquer tipo de transcendência, vamos dizer. E essa negação do transcendente por parte dos cínicos, dos epicuristas e agora dos estoicos, vai ser uma marca, vamos dizer assim, muito característica desse início de helenismo, tá bom? Vamos chamar assim, essas primeiras correntes helenísticas, elas são materialistas. O curioso é você observar, né, uma espécie de oscilação no decorrer da história da filosofia em termos dessa coisa de transcendência e imanência. Vejam que o primeiro período da história da filosofia é um período materialista, o período dos físicos, dos pré-socráticos. Depois nós passamos por um período onde existe um desvio para o transcendente. Isso acontece, por exemplo, com Sócrates, Platão e Aristóteles. Agora nós temos um período novamente de valorização do aspecto físico. Nesse caso aqui, negando a existência de uma metafísica, principalmente aqui com o Epicuro e o Zenão e os estoicos como um todo. Então, nós temos essas características iniciais aí do Zenão. Só que uma coisa interessante acerca dos filósofos da Estoa. Diferentemente do epicurismo, porque Epicuro não aceitava muitas críticas por parte dos seus discípulos, os filósofos epicuristas, eles meio que tinham que aceitar aquelas proposições, aquelas premissas, aquele modo de vida dos epicuristas. Aqui no estoicismo não. No estoicismo, o Zenão ele permitia a crítica à sua própria filosofia. O que, vamos falar a verdade aqui, é louvável por parte de um filósofo. Um filósofo ele tem que aceitar a crítica dos seus discípulos. E, de fato, o Zenão fazia isso. É claro, pessoal, olha só, aceitar crítica não é você aceitar qualquer bobagem, tá? E eu conheço bons filósofos atualmente, por exemplo, que aceitam a crítica dos seus alunos. E as críticas dos alunos, normalmente, são críticas honestas.
O problema é crítica de detratores, né? Esse é o problema. O sujeito está lá para ficar falando mal do cara por falar, porque o cara não entendeu nada, aí vai ficar fazendo crítica assim, sem fundamento, críticas vãs. Nesse caso aqui não. Nesse caso, o Zenão de Estoá, que é o fundador do estoicismo, como nós estamos falando, ele aceitava a crítica dos seus alunos, como eu falei, diferentemente de Epicuro, que meio que impunha uma norma de vida no seu jardim, no jardim de Epicuro, tá bom? E aí, olha só um aspecto histórico aqui de como os historiadores da filosofia hoje dividem o estoicismo. Eles dividem o estoicismo em 3 períodos históricos, vamos dizer assim, porque nós estamos dentro do helenismo aí, né? O helenismo ele começa, né, ali no final do século IV, né, o helenismo como um todo. Você tem ali então o cinismo se iniciando, o epicurismo, o estoicismo. Então ele se inicia ali e essas correntes elas vão ter uma sequência. É claro que o estoicismo ele vai ter um pouco mais de vigor do que o cinismo e do que o epicurismo. Tá? Por isso que os historiadores da filosofia dividem o estoicismo em três períodos aí mais razoáveis. O primeiro período é chamado de Antiga Estoá, que é essa Estoá aí do Zenão, né? Então vai aí mais ou menos desse final do século IV e pega todo o século III, tá? Depois, ou seja, é um período de um século mais ou menos. Depois nós temos a Média Estoá, que vai do século II ao século I, né? E, por final, nós temos a Estoá romana, ou Nova Estoá, que pega, por exemplo, esse século I aí antes de Cristo, né, o finalzinho dele, e vai até invade a era cristã, vamos dizer. Pega toda a era cristã aí. Tanto é que o estoicismo ele perdura depois de alguns séculos ali dentro do cristianismo mesmo. Engraçado que enquanto está surgindo uma filosofia cristã, propriamente cristã, como nós vamos ver mais lá na frente, o estoicismo ainda está existindo. Isso que é o mais interessante. Ou seja, você praticamente tem a filosofia antiga concomitante com aquilo que nós vamos chamar de filosofia medieval. É claro que, olha só, lembrando que, como nós vamos ver mais à frente, a filosofia medieval, onde ela se inicia, não coincide onde começa a história medieval, segundo os historiadores. Isso quer dizer, mais ou menos uma divisão que eles fazem aí. Porque a filosofia cristã medieval, ela vai começar ali mais ou menos no século II. Século II, que é cento e pouco depois de Cristo, ainda está tendo filosofia estoica ainda, tá bom? Tem a filosofia neoplatônica, como nós vamos ver também daqui a algumas aulas. Então essa filosofia ela perdura, coisa que, por exemplo, é engraçado, né? Você tem ali o período pré-socrático, ele é marcado, o período socrático ele é bem marcado, né? É praticamente assim, aqui inicia. Claro que não é tão assim, é claro que nós vamos ter resquícios ali do período anterior, mas é mais bem marcado. Aqui não, aqui se mistura realmente. É igual o início, por exemplo, como eu falei do período pré-socrático, você tem o período pré-socrático, o período mitológico está invadindo aquilo dali ainda. Né? E aqui é bem marcante essa entre aspas, invasão, ou não vou chamar de invasão, mas essa mistura. Ou seja, a filosofia cristã medieval já está iniciada, mas você ainda tem uma filosofia antiga acontecendo ali, num declínio, mas num declínio, vamos dizer assim, sob certo aspecto ainda vigoroso. Não é um declínio abrupto e acaba do nada. Não, você ainda tem uma certa filosofia antiga ali, mesmo no início da filosofia medieval, já pujante ali, por exemplo, com São Justino Marte, lá no ano 126, tá? Já da era cristã, tá bom? Então eu gostaria agora, nesse momento, de iniciar a filosofia epicurista, a estoica, que seria o tema de hoje especificamente. Isso aqui foi só uma introdução ao estoicismo, em termos históricos, alguns dados aí para a gente se localizar, mas eu gostaria de colocar aqui a filosofia estoica. E como nós vamos ver, lá na terceira aula especificamente, a filosofia estoica é uma filosofia de aceitação do destino que está reservado para você. É uma filosofia de aceitação, de fato. Agora pense no seguinte, mas o que é a filosofia estoica? Os estoicos, como os epicuristas, vão adotar aquela divisão
tripartite, né, aquela divisão em 3 partes da filosofia. Ou seja, as áreas da filosofia são 3 e apenas 3. Né? Diferentemente de Aristóteles, que você tem lá a metafísica, tem a física, tem a psicologia, tem uma teoria do conhecimento, tem a ética, tem a lógica, tem a retórica, né? Tem a poética. Aqui não. Aqui você tem 3 áreas: a lógica, a física e a ética. Como nós vimos lá no epicurismo, nas últimas aulas. Tem essas 3 áreas e apenas essas 3 áreas. Repito, lógica, física e ética. E aí é muito interessante que os estoicos eles vão pegar essas imagens aí e vão criar assim, vamos dizer, eles vão criar uma perspectiva toda bonita, toda poética, para mostrar como é que esses ramos, né, essas áreas da filosofia, elas se interrelacionam. Eles vão falar muitas vezes que a filosofia, essas áreas se interrelacionam como se fosse um pomar, né, um conjunto de árvores, né, um conjunto de árvores ali que vão gerar frutos, né? Como é que seria isso? Você tem ali o muro que cerca o pomar, que seria a lógica. Você tem as árvores, que seriam a física. E, por último, você teria os frutos, que seriam a ética. Como que seria isso daí? É só você imaginar. O muro que cerca o pomar, ele delimita, que seria a lógica então vai delimitar o que você pode conhecer ou não, o modo como você vai conhecer ou não. Isso é a lógica. As árvores são a física por quê? Porque sem a física não tem realidade. Não é assim? A física que é a própria realidade, a árvore que constitui o pomar. E os frutos é onde você vai colher aquilo que há de melhor do pomar. Ou seja, se você conhece, delimitou a área de conhecimento, conhece o que são as árvores, que é o mundo físico, você vai saber como você vai agir. Ou seja, o fruto é a ética, é a ação individual para a aquisição da felicidade. Os estoicos estão interessados na felicidade também, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos começar especificamente por isso que delimita, diferentemente lá do epicurismo, que nós começamos pela física, pelo menos eu acho mais interessante começar pela física lá no epicurismo, aqui eu acho mais interessante começar pela lógica, explicando o que é a lógica estoica. Porque a lógica estoica é que vai delimitar a área de estudo do estoico, como é que se dá o conhecimento para o estoico. E aí, na próxima aula, nós vamos falar da física estoica, para que a gente entenda como é que é a constituição da realidade, do que é constituída a realidade, como nós somos constituídos especificamente, para na terceira aula sobre o estoicismo nós entendermos como nós devemos agir para atingirmos a felicidade e a vida, vamos dizer assim, a vida mais plena e a vida excelente, né? A vida de virtude, a vida da areté. Lembrando aí, né, já que eu estou falando em areté, se vocês puderem, se inscrevam aqui no canal do YouTube, depois isso aqui vai para o YouTube, no canal do YouTube da Academia Areté, onde você vai ver lá os cursos que estão abertos. O clube de debate oratório, que está aberto lá, tá bom? E depois nós vamos lançar mais cursos também. Nesse momento está aberto o clube de debate oratória, tá bom? Então não esquece também então de curtir lá os vídeos todos, deixar o seu joinha lá no YouTube, marcar o sininho para você receber as notificações. E aqui depois que eu acabar essa live aqui, deixar o seu coraçãozinho, a sua curtida aí no vídeo. E se for o caso, você até compartilhar. Hoje mesmo teve uma escola no Rio de Janeiro, cujo um amigo meu ele é diretor lá e tal. Ele mandou uma indicação lá pro pessoal. Eles criaram os stories da escola, né? Da escola da gente, e ele que fica lá no Taquara, no Rio de Janeiro, e eles fizeram uns stories bem bacana, indicando o trabalho da Academia Areté no YouTube. Muito legal, gostei muito. E eu deixo aqui a minha menção à escola da gente do Rio de Janeiro, agradecendo a eles por isso, tá? Na pessoa até do diretor, o André Nakamura. Muito obrigado. Então é o seguinte, voltando aqui para a questão do estoicismo, hoje eu vou falar sobre a lógica, como eu falei. Bom,
Então, o que nós temos que pensar aqui? Do mesmo modo que lá no epicurismo, a lógica epicurista, ela, vamos dizer assim, ela orienta e, vamos dizer assim, mostra quais são os critérios de verdade, isso também vai acontecer aqui no estoicismo. Por quê? O que se dá na lógica? Como nós já falamos a palavra lógica várias vezes aqui, a palavra lógica vem de logos, em grego, né? Logos significa razão, por isso que as coisas lógicas são coisas racionais. Logos em grego também pode ser traduzido por sentido. Vai lá na primeira aula que eu dei, o que é filosofia, eu menciono essas diferenças todas ali, logos, né? Acerca do logos e tal. Então lá nessa primeira aula você já vai ficar sabendo o que é o logos. Então a lógica, ela vai estudar essa questão da razão num geral. No caso aqui específico, qual o limite do conhecimento, tá? E, vamos dizer assim, em que se fundamenta o conhecimento? Fundamento, lembrando que fundamento vem de fundo. A palavra fundo é a base. O fundo é a base. O fundo é aquilo que sustenta algo. Então a pergunta é, o que sustenta o conhecimento para os estoicos? O conhecimento para os estoicos é fundamentado nas sensações. São as sensações que vão dizer, por exemplo, vão ser o ponto de partida para todo conhecimento, segundo os estoicos. Tá? E vejam, o que seria a sensação? Essa é a pergunta agora. A sensação é a impressão que os objetos da realidade causam nos nossos órgãos dos sentidos. Por exemplo, eu tenho aqui um estojo onde eu guardo, sei lá, canetas, lapiseira, materiais para escrever, né, em geral. Então vejam, esse objeto, ele quando entra em contato com os meus sentidos, ele transmite algo para os meus sentidos. E essa transmissão desse algo que esses objetos têm, isso é chamado de sensação. Quando o meu sentido recebe esse material, vamos dizer ali, desse objeto, está ocorrendo a sensação. Ou seja, nós temos essa impressão, aquilo é como se fosse uma impressora, né? Tem uma impressora aqui, é como se a tinta estivesse jogando ali algum material no papel. Então os nossos sentidos, eles são esse papel que vai receber o quê? Determinado material desses objetos que nós temos contato. Tá? Então isso é a impressão que os objetos causam nos nossos sentidos. O que é essa impressão que os objetos causam nos nossos sentidos? Isso se chama sensação. Isso é a sensação. Bom, só que é o seguinte, essa sensação ela não fica apenas nos sentidos. Ela é transmitida à alma. Ela é transmitida ao interior do ser humano. E quando essa sensação é transmitida ao interior do ser humano, isso se chama representação. Nós vamos criar dentro de nós uma representação. Lembrando, fica calmo, aí você fala, Rodolfo, você pode falar, os estoicos, deixa eu fazer um parênteses aqui logo de cara, os estoicos não falam que só existe o mundo material. Como é que eles estão falando em alma? A alma é material. Como os epicuristas. Os epicuristas também falam de alma humana, só que a alma humana para os epicuristas é o quê? É material também. Tá? Então, vamos devagar, porque para esses filósofos aqui, alma, só que a alma ela é material. Então vejam, a sensação ela é transmitida para a alma, e no momento que ela é transmitida para a alma ela cria algo. O que é isso que a alma cria a partir das sensações? Ela cria uma representação. E veja, a representação ela não é só você sentir e simplesmente receber passivamente a impressão da realidade. Representação não é isso. Vejam, a representação, para que ela ocorra, você tem que dar um assentimento. O que é assentir? Assentir é você aprovar internamente aquilo que você recebeu. Porque, vejam, dentro de nós, né, aliás, não só dentro de nós, em todas as coisas, mas principalmente dentro de nós, existe uma razão, existe um logos, como eu falei. Existe um logos dentro da gente. E esse logos, né, ele vai orientar internamente para que nós possamos
concordar ou não com aquilo que nós recebemos. Vejam então, repetindo aqui o passo a passo. O passo a passo é o seguinte, vamos lá. Qual o passo a passo que nós temos? Nós temos as sensações que são causadas pelas impressões dos objetos nos nossos sentidos. Então os objetos, eles causam uma impressão nos nossos sentidos, né? Aí nós temos a sensação. A sensação, ela vai ser transmitida para o nosso interior, criando a representação. Mas, repito, a representação só vai ser criada se nós aprovarmos esse recebimento. Se esse logos interior que nós temos aprovar isso que está sendo recebido ali. Bom, e aí você tem o seguinte, se você raciocinar, os objetos externos atuarem na gente, isso nós não temos liberdade, porque eles atuam. Por exemplo, eu não posso falar, se eu olho para esse estojo, estou segurando ele por meio dos meus sentidos, esse estojo eu não posso falar o seguinte, não, ele não me afeta. Eu não sou livre para ele não me afetar. Ele vai me afetar. As coisas da realidade, elas vão causar uma impressão nos meus sentidos. Então, acerca disso, eu não tenho liberdade. Eu não escolho ser afetado ou não pelas coisas da realidade. A realidade vem e te afeta, vamos dizer assim, vem, te atropela e acabou. Isso você não é livre. Você não é livre para escolher isso. Eu não quero que a realidade me afete. Não, ela vai te afetar. Agora, o que você é livre? Você é livre em relação ao que você vai fazer com isso que a realidade te colocou. Com isso que a realidade te imprimiu. Então, uma coisa é a realidade te imprimir. Você não é livre para escolher isso não, porque ela vai imprimir algo em você. Agora, você vai receber essa impressão. Ela vai ser transmitida para o seu interior. Agora, você só vai criar a representação se você der o assentimento. Que é o que então que eu falei? É a concordância interna desse logos que está lá em todos nós. Tá claro isso daí? Então, o que seria... O que acontece então? Nós podemos dar o assentimento, o nosso logos pode assim, olha, de fato, nós temos lá a impressão, e aí nós vamos, né, então nós vamos receber essa impressão, ela vai ser transmitida para o nosso interior, e se o nosso interior fala assim, ó, de fato é assim. E aí o que então está acontecendo? Nós criamos uma representação interna daquilo que é externo. Agora, se esse logos interior, se essa razão interior não dá o assentimento, não dá a sua concordância, a sua aprovação em relação àquilo que você está recebendo do mundo exterior, vamos dizer, você não cria a representação, né? Então, essa representação que, vamos dizer assim, que recebe o assentimento, que essa representação que, vamos dizer assim, olha, o logos interno concorda com aquilo que foi recebido ali por meio da sensação, quando o logos concorda e você cria de fato essa representação, bom, é essa representação que vai ser o critério, vai ser aquilo que vai garantir a verdade para os estoicos, tá? Vejam que os estoicos, isso aqui, sob certo aspecto, pessoal, isso já está lá na teoria do conhecimento de Aristóteles, sob certo aspecto, deixa eu colocar bem claro isso. Mas, vejam que os estoicos eles têm um realismo bem interessante. Você tem a realidade ela causa uma impressão em você, e isso você não pode escolher, porque ela vai te afetar, ela vai causar uma impressão em você. Agora, o que você pode escolher? Assentir ou não. Isso você é livre. Você não é livre para falar, não, a realidade não vai me afetar. Repito, você não é livre para isso. Agora, você é livre para quê? Você é livre para dar o assentimento, a concordância acerca daquilo que você recebeu ou não. Então, se você dá o assentimento, você, né, essa razão interior, esse logos interior, ele concorda com aquilo, ou seja, dá o assentimento, dá a aprovação, isso é criado representação. Se ele não dá a aprovação, aquilo é descartado. E quando ele dá essa aprovação, você de fato cria a representação. Então nós temos duas instâncias, a representação, a impressão, né? A sensação, vamos dizer, a sensação e a representação. A representação, então, vai ser o critério, né? O critério segundo o qual nós vamos ter para poder falar o que é verdade ou não. Tá bom? Isso, então, é
parte, vamos dizer, é parte da física, da lógica epicurista. É claro que, vejam bem, essas representações, vamos dizer assim, essas representações que vão estar ali da gente, a pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: mas Rodolfo, como é que essas representações, o que esse logos ele faz para ele concordar ou não? É porque, veja bem, os estoicos, eles têm uma perspectiva, eles têm dentro da lógica deles, eles vão dizer que o ser humano tem as prolepses também dentro deles. Bom, vocês vejam que os epicuristas falam também das prolepses, né? Que seriam essas prolepses aí? Seriam uma espécie de noções inatas, ou seja, é como se fosse um receptáculo que nós já temos dentro da gente, apto a receber essas características da realidade. Então nós temos essas três instâncias, então, não apenas duas. Nós temos as sensações, nós temos as representações, mas as representações só podem ser criadas com o consentimento, o assentimento, melhor dizendo, do logos. Mas o logos ele está baseado em quê para poder concordar, para poder absorver a realidade e criar a representação? É porque, segundo os estoicos, nós já temos uma estrutura mais ou menos interna preparada para conhecer as coisas da realidade. É como se nós tivéssemos ali dentro de nós uma estrutura preparada, vamos dizer assim, pré-noções do que as coisas são. Vejam que, sob certo aspecto, isso já está, assim, vamos dizer, isso já está lá na filosofia platônica, né? Vamos dizer assim, no sentido de que nós já temos essa coisa dentro de nós. Diferente do Aristóteles, que vai dizer, né, diz que nós conhecemos, o conhecimento não é absolutamente inato. Não em ato, lembrando, né? O conhecimento ele é em potência, não em ato. Nós temos a capacidade de conhecer. Mas eles estariam mais parecidos aqui com Platão, porque é como se nós tivéssemos dentro de nós já, sob certo aspecto, aquilo que a realidade é dentro de nós. Nós já temos uma estrutura ali preparada para receber aquilo que a realidade é. Isso seriam as prolepses, essa pré-noção do que as coisas são. Então, olha só, nós temos ali uma pré-noção do que as coisas são, que seriam as prolepses. Nós temos a impressão de um lado, né, a sensação do outro lado. Né? Você tem esses dois polos aí, o polo das sensações, o polo das prolepses, e vamos dizer, entre uma coisa e outra não, compondo tudo no final das contas, e internamente, especificamente, nós temos o logos que vai fazer o quê? Que vai ordenar isso e vai concordar. Mas vai concordar segundo qual critério? Segundo um critério de que nós já temos mais ou menos aquilo que vai vir da realidade dentro de nós. A realidade ela vai apenas o quê? Vai se encaixar perfeitamente no nosso ser. Tá claro? Então as prolepses seriam essa pré-noção. Tá? No caso aqui, essas pré-noções, elas também vão ser um certo guia para que nós possamos falar o seguinte: olha, eu tenho uma pré-noção do que é um estojo. Ora, quando o estojo vem e causa em mim a sensação, eu vou concordar, vamos dizer, sob certo aspecto, porque essa pré-noção está de acordo com aquilo que eu estou recebendo. Então, meu logos, ele meio que vai julgar aquilo que está recebendo e comparar com aquilo que eu já tenho como estrutura interna para conhecer. E esse logos é que vai pegar e falar assim: de fato, isso está de acordo com essa pré-noção. Então, essas coisas estão acordadas, né? Elas estão de acordo. Ok? E esse acordo aí que vai ser, vamos dizer, em última instância, o próprio critério mais elevado do que vai ser a verdade. Porque é essa representação que eu vou criar, em última instância, acerca daquilo que está na realidade. E aí eu posso falar, essa representação já não é mais a coisa propriamente dita. É algo que me pertence, é algo que eu conheço. Conheço por meio da lógica, ou seja, eu delimitei o que eu sou capaz de conhecer. Por isso que eu falei lá que a lógica é como se fosse o muro que delimita o pomar. É isso que eu posso conhecer da realidade. Aquilo que eu tenho por meio das sensações. Vejam, o que os estoicos estão propondo aqui,
estou falando epicurismo direto, isso acontece comigo, cara, impressionante. Quando eu começo a dar uma aula de algum filósofo, esses aqui principalmente, esses aqui é certo. Às vezes eu confundo, por exemplo, às vezes eu falo sobre o Pirro de Élida, que vai ser o que nós vamos falar, eu vou confundir Pirro direto com Epicuro. Não confundir a filosofia, mas quando eu falo o nome, é muito engraçado. Mas vejam, então, essa representação, ela é criada a partir daquilo que eu tive nas sensações. E só a sensação. Percebem? A representação, os estoicos não estão falando de um transcendente. Estão falando que é algo que faz parte do mundo das sensações. Então só tem matéria aqui. Não há nada além da matéria. Não há um transcendente, como nós vamos ver na aula de amanhã, né, na próxima aula, sobre os filósofos estoicos. Tá bom? Então, repetindo, é essa representação que vai ser o critério garantidor daquilo que é a verdade para os estoicos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado para aqueles que assistiram aí, para aqueles que vão assistir depois, tá? Eu espero que vocês possam, de repente, ajudar aí curtindo o perfil, curtindo aqui se inscrevendo no canal do YouTube, isso aí ajuda a dar engajamento. Gostaria de agradecer a todos pela presença. Não esqueçam de entrar lá no perfil curtir a página da Academia Areté no Facebook, isso ajuda também no engajamento. Curtir a página, o canal da Academia Areté no YouTube, porque esses vídeos todos vão para lá. Tem vídeos extras lá também já, para vocês saberem, tá bom? E eu queria agradecer então mais uma vez a presença de todos e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.